Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês uma complementação aí da última videoaula que eu postei aí sobre o uso do programa SGEMS, visto que naquela última videoaula realmente alguns aspectos aí da utilização desse software ficaram aí sem uma abordagem mais detalhada, eu realmente não tinha falado. Então hoje eu pretendo falar um pouco mais sobre alguns aspectos interessantes. Então, eu vou abrir, né, aquela mesma análise que eu tinha falado no último vídeo, daqueles dados de porosidade, como eu tinha falado. Eu vou fazer aqui, abrir aquele projeto. Então eu venho aqui no File, Open Project, e eu vou procurar aquela minha pasta, né, que eu tinha feito aquela análise. Deixa eu ver aqui. E aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes que eu não tinha falado antes. Então tá aqui, ó. Aqui tem aqueles dados. E aí, como eu falei, né, a gente vem aqui em Object. E dentro de Object tem aqueles dados, né? Tem aqui quando eu clico aqui, eu tenho os dados. No caso aqui eu tenho de impedância ou de porosidade. Vou pegar o de porosidade, que é o que eu tinha feito anteriormente. Então estou colocando aqui, ó, o eixo Z apontando para baixo. Então isso eu já tinha mostrado para vocês aí naquele último vídeo, né? E aí eu posso escolher aqui, eu tenho aqui Poro Walter 3, que é aqueles que eu tinha feito aquela krigagem, né? Dessa variável aqui. Essa aqui é a variância da krigagem, como eu já tinha falado. A gente observa, né, que tem uma região que a variância de krigagem é mais elevada, que é essa região que está aqui em vermelho, né, e a parte que está em azul, a variância de krigagem é menor. Essa região tem uma variância de krigagem maior, justamente pela falta de pontos que tem aqui. Nós podemos ver isso claramente, né? Olha só, aqui na região, olhando só os pontos, a região onde tem os pontos experimentais, a gente vê que tem uma ausência de pontos aqui, fazendo com que a gente tenha uma variância de krigagem mais elevada. Como aqui também, ó, nessa região aqui também nós temos menos pontos. Então, quando a gente vai olhar aqui a variância, né, tem aqui uma região com a variância um pouco mais alta aqui e aqui, né? Bom, e a gente pode olhar também aqui a krigagem mesmo, propriamente dita. Bom, isso tudo eu já tinha mostrado no último vídeo, né, na última videoaula. Então, aqui nós temos o seguinte, né? Estou colocando o eixo Z apontado para baixo. O que faltou falar? Uma coisa interessante que faltou falar aqui, né? Tem a ver com as preferências que a gente pode colocar. Então aqui do lado nesse comando Preference, eu clico aqui e eu posso escolher, por exemplo, usar um background branco, né? Posso escolher um background branco, posso deixar esse background assim mesmo, né? Com essa cor preta, né? Eu posso escolher o background que eu vou usar. Isso eu não tinha mostrado. E o mais legal mesmo é quando a gente vem aqui e começa a estudar um pouco essa questão, né, de como que essa variável varia aqui dentro, né? Ou seja, aqui onde foi estimado pela krigagem, no caso aqui foi estimada por krigagem ordinária, né? Como falei no último vídeo, eu escolhi krigagem ordinária. Mas aqui, por exemplo, a gente tem esse bloco, a gente não sabe como aqui dentro desse bloco essa variável porosidade muda. Então a gente pode vir aqui, por exemplo, e colocar Walter Grid 3, aparece aqui, né, dentro do meu grid, esses color bar, né? E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui um comando, vocês estão vendo aqui em Volume Explorer, né? Em Volume Explorer, eu tenho aqui, ó, Use Volume Explorer, ou seja, eu vou usar o explorador de volume que o SGEMS tem. E isso é bem legal mesmo, inclusive para você preparar uma figura para colocar num artigo, né? Você vai produzir um artigo científico, quer mostrar isso. Então, por exemplo, eu posso escolher aqui, esconder o volume, então pode ver que aqui está a variável, sumir com ela, né? Eu vou ter aqui Hide Volume. E aí depois eu posso aqui fazer o seguinte, olha, eu tenho aqui três, ó, x, y e z, para as três variáveis espaciais, né, x, y e z. Eu posso, por exemplo, escolher x, e observe o que acontece aqui, olha. Aparece como se fosse um plano
né? Aqui um plano paralelo aqui a esse plano X, e eu posso mudar a posição dele, ó, vendo como que a variável muda aqui dentro. A variável é estimada pela krigagem ordinária, né? Então olha lá que legal, eu posso mudar nesse plano aqui a posição dele em todo, varrendo todo o meu grid. Aliás, eu posso mostrar o grid se eu quiser também, hein? Eu posso vir aqui e clicar aqui em cima, ó, marcar essa opção aqui, ó, Show Bounding Box. Então, quando eu boto aqui Show Bounding Box, eu tenho aqui mostrando a minha região delimitada por aquele grid, que no caso eu chamei de grid 3, né? Que é o Walter Grid 3. E olha lá, eu consigo então, mudando a posição aqui, varrer toda a minha variável X, né? De 0 ao valor máximo dela, que no caso aqui é 100, né? Eu posso variar aqui e ver aonde está a região de maior porosidade. Vamos supor que eu estou querendo estudar aonde a porosidade é maior, né? Então observe aqui nessa região, nós temos aqui uma porosidade grande, aqui também a porosidade é grande, e aí eu posso, por exemplo, varrer no eixo Y também. Olha lá, ó. Eu posso aqui, ó, para poder delimitar espacialmente aonde tem esse máximo da minha variável porosidade aqui, né? Eu posso acrescentar um outro plano. Digamos que eu queira acrescentar mais um plano Y. Eu vou ver, marco aqui, ó, Y, e botar um add aqui. Aí quando eu boto um add, eu posso ter um plano paralelo ao plano Y a mais, que eu posso procurar, por exemplo, uma outra região. Olha lá que legal. Então aqui, ó, eu começo a estudar aqui dentro desse meu volume, aonde estão as regiões que tem aqui o máximo dessa variável porosidade. E isso também para o plano Z, né? Eu posso fazer isso também para o plano Z, ó. O plano Z também eu posso variar desde de Z igual a 0, que é a superfície do terreno, até uma certa profundidade máxima. Isso é bem legal, por exemplo, quando eu desligo aqui, né, os planos X e Y, e é como se eu tivesse um mapa para cada nível diferente, olha. Você pode ver que tem uns pontinhos experimentais. Se eu quiser, eu posso desligar esses pontos experimentais. Por exemplo, eu não quero ver os pontos experimentais aqui. Eu venho em Object, né? E desligo aqui os pontos experimentais. E aí eu estou vendo só o resultado da krigagem. Então, olha lá, eu posso variar aqui. Então, o meu nível, ou seja, como se eu estivesse vendo vários mapas, né, em profundidades diferentes do valor da minha variável aí, né, que foi estimada pela krigagem ordinária. Então, realmente isso eu não tinha falado aí naquele último vídeo, é uma coisa bem legal, né, que dá para, digamos assim, preparar figuras bonitas aí para colocar numa publicação, né, num artigo que você vai apresentar. Então é uma coisa bem legal. Aqui eu também posso fazer o seguinte, né? Eu posso fazer isso que eu estou mostrando aqui para a minha variável, né? No caso aqui a variável porosidade. Eu poderia fazer isso também para a variância da porosidade, se eu quiser, né? Eu posso vir aqui, ó. E eu posso variar aqui no plano, no meu mapa, aqui, por exemplo, no caso aqui no plano Z, né? Eu posso variar aqui esses planos do mapa aqui em várias profundidades, a variância, né? A variância da porosidade. Então eu tenho essa possibilidade também. É só aqui em cima que eu vou escolher aqui na Property, né? Se eu botar aqui poro Walter 3, eu estou vendo aqui a variável porosidade. Ok? Então uma coisa legal também é desmarcar, por exemplo, aqui. Vou colocar então aqui o plano X, Y e Z, como eu tinha colocado antes, né? Ali, ó, fazendo isso. Aí digamos que eu queira, né, preparar uma figura, né? Uma figura para mostrar isso. Então eu venho aqui, tem essa câmerazinha aqui embaixo, né? Que eu posso chegar aqui, clicar nela, e eu vou pegar um snapshot aqui, né? Então nesse snapshot eu venho aqui e escolho onde eu vou querer gravar. No caso, eu vou colocar aqui dentro da pasta Walter, né? Lá perto da minha pasta aqui de geoestatística, né? Vou colocar aqui dentro da minha pasta de geoestatística. Então, eu vou escolher aqui essa pasta, né? E aí, eu vou colocar aqui um nome.
né? Eu posso escolher aqui um nome, como por exemplo, crigagem. Né? E aí eu escolho o formato de arquivo de saída que eu vou querer. PNG, posso botar aqui em bitmap, né? E aí eu venho aqui e clico assim, ó, Take Snapshot. Quando eu faço isso, eu criei aqui então uma figura. Vou abrir aqui a figura para mostrar para vocês como é que ela ficou. Então daqui está, hein? Tá aqui a minha figura que eu tinha preparado. Então com essa figura eu posso colocar ela num artigo científico, né? Uma figura muito bonita que eu posso escolher aqui os planos de corte da minha variável. E aí eu posso pegar ela e abrir, por exemplo, essa figura no Corel para fazer melhor. Eu vou botar setas aqui indicando coisas, né? Eu posso abrir ela no Corel e fazer algumas setas mostrando a região onde tem a porosidade. Eu posso incrementar essa figura usando o Corel, por exemplo, né? Bom, uma outra coisa que faltou eu mostrar, né, que é bem interessante também, é o seguinte, é no que diz respeito ao uso desse programa, né, do SGEMS, quando a gente só tem duas dimensões. Então, nesse caso aqui, eu tenho três dimensões espaciais, né, x, y, z, e no caso aqui eu ainda tinha duas variáveis, que é a variável porosidade e a variável impedância. No caso aqui eu dei o exemplo só com a variável porosidade, mas eu tenho aqui uma coisa tridimensional. O estudo aqui tem x, y e z. Uma questão importante que pode acontecer em alguns estudos é como é que ficaria, né? Para a gente representar ou fazer uma estimativa por krigagem e tal, de uma variável que a gente só tem, por exemplo, x e z. Né? X e z e não tem y. Né? Vamos supor que eu tenho um grid linear de pontos, né, ao longo do eixo X, de um caminhamento, né, uma linha de caminhamento de algum tipo de variável, principalmente variável geofísica, né? E aí eu vou explorar a profundidade em função da linha de caminhamento X, né, a distância que eu marco em relação a um ponto de referência, por exemplo, na superfície do terreno. E eu não tenho Y. Então isso é uma coisa importante, que vale a pena a gente entrar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora, que é bem interessante, hein? Eu vou fechar aqui então esse programa e eu vou abrir aqui um caso, né? Eu vou apresentar para vocês um caso de um estudo que foi feito aqui no Departamento de Geologia, né? Da Universidade Federal de Sergipe, um núcleo de pesquisa, né? Um grupo de pesquisa que a gente tem, que é o NEGAR, Núcleo de Estudos em Geologia e Áreas Afins. E nesse nosso grupo de pesquisa, nós fizemos um levantamento, né? Eu aqui com vários alunos, isso aí foi resultado de trabalhos aí de vários alunos, né? Discentes aí do curso de Geologia. Nós fizemos um levantamento de sondagens elétricas verticais, né? Um caminhamento elétrico ao longo da costa do município de Aracaju, aqui em Sergipe. Então nós temos aqui 22 sondagens elétricas verticais, né, usando a Range-Wenner, é uma sondagem elétrica vertical rasa, e vindo aqui de próximo da foz do rio Vaza Barris, né, próximo do farol Aracaju Sul, até aqui na Praia dos Artistas, né, próximo aqui à região da foz do rio Sergipe. Então, nós podemos ver aqui nessa figura, né, a praia, a linha costeira aqui do município de Aracaju, ela é muito reta, ela é quase uma reta, né? É uma curvatura bem suave. E aí nós fizemos essa linha de sondagem aproximadamente de 1 em 1 quilômetro, aproximadamente 1 em 1 quilômetro, nosso grid linear de pontos. E então eu tenho aqui as resistividades elétricas medidas em função da separação entre eletrodos, aí no caso da geometria, né, do arranjo Wenner. Então, em função da abertura, né, da separação entre eletrodos. E aí é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como a gente faz uma simulação usando SGEMS, né, dessa resistividade aparente que está aqui em cima, né? Deixa eu abrir uma outra figura. Nessa figura aqui nós temos essa seção geoelétrica, aqui é a pseudo-seção de resistividade aparente, e aqui a seção já invertida, né, de resistividade. Aqui já é em função da profundidade Z, e aqui está em função
da separação entre eletrodos, né? Aqui é resistividade aparente. Essa figura que vocês estão vendo, ela foi gerada usando o software, né? IPI2Win, que é um software bem utilizado aí no mundo inteiro, da Universidade de Moscou, né? Para fazer inversão de dados geoelétricos. Então nós fizemos a inversão usando esse software. Mas vocês estão vendo que aqui é usando o IPI2Win. Assim como essa outra figura que eu vou mostrar aqui agora, né? Que dá para ver melhor essa seção. Então nós estamos vendo aqui nessa seção, né? Que existe uma região de baixa resistividade, tá vendo pelo código aqui do color bar, né? Baixa resistividade aqui nesse cantinho aqui próximo à foz do rio Vaza Barris, aqui também próximo à foz do rio Sergipe, que é uma região onde nós temos aqui depósitos eólicos e a posição que demarca a antiga calha do rio Sergipe. Então o rio Sergipe, ele chegava no mar por aqui, né? Dá para ver aqui, inclusive, por esse mapa aqui da outra figura que eu mostrei anteriormente, né? Nessa figura dá para ver, né? Aqui nós temos a região onde isso aqui era aberto para o mar, há muitos anos atrás, né? Final do século XIX, né? Final do século XIX, isso aqui tinha comunicação com o mar, é o que a gente chama hoje em dia de Maré Apicum. Então aqui era a antiga foz do rio Sergipe. Então toda essa região aqui, ó, nós temos uma região que demarca essa antiga calha do rio Sergipe. Atualmente ela está aqui com depósitos eólicos, né, dessa linha de dunas que tem aqui. E nessa região, a gente, devido ao tipo de material depositado, nós temos uma porosidade um pouco maior, né, digamos, não porosidade, mas nós temos aí interstícios maiores entre os grãos, e aí a água do mar entrando aqui, nós temos uma resistividade mais baixa, né? Como nessa região aqui próxima à foz do rio Sergipe e próximo do rio Vaza Barris também, está demarcado aqui, né? Então, naquela outra foto dá para ver isso também em maiores detalhes, né? Então vamos ver bem isso, né? Essa aqui é já invertida, né? Nós estamos aqui a profundidade Z em metros, né? Foi investigado, e aqui ainda é a separação entre eletrodos do arranjo Enner. Então vamos tentar fazer uma simulação disso, que é uma coisa 2D, né? Nós temos a distância em quilômetros aqui nesse eixo, né? Como está mostrando aqui, ó, 0, 1, 2, 3, isso aqui é a distância em quilômetros, hein? 12 quilômetros, 13, em relação ao ponto de referência, que foi a SEV 00, próximo ao rio Vaza Barris aqui, hein? Próximo ao farol Aracaju Sul. E aqui a SEV 21, né? Já próximo aqui à Praia dos Artistas, a foz do rio Sergipe. Eu vou minimizar agora isso e nós vamos tentar ver como que isso aparece, essa simulação, né? Então eu fiz uma simulação usando krigagem ordinária também aqui no SGEMS. Então eu vou tentar abrir aqui agora o projeto. Então vem o Open Project. Aqui eu vou procurar a minha pasta onde eu salvei esse estudo, né? No caso, eu salvei esse estudo aqui dentro da pasta aqui, Resistivity SGEMS. Então daqui, ó, caminhamento de resistividade. Eu clico aqui, abro ele, aí vem aqui em Object. Quando eu clico aqui, eu tenho essas possibilidades. Por exemplo, eu tenho aqui a resistividade da praia, data. E aí quando eu clico aqui, olha o que acontece. Nós temos aqui as 22 sondagens elétricas verticais, mas vocês estão vendo que não é uma coisa muito boa para usar aqui esse tipo de software, porque os pontos não estão aqui distantes. Nós temos aqui, ó, fizemos com a separação 10 centímetros, 50, 1 metro, 2 metros, 4 metros e 8 metros de separação. Então, eles não têm uma equidistância aqui na profundidade. Isso aqui é a profundidade Z, né? Quando a gente faz uma inspeção dos dados, a gente vê que ele não tem Y. Olha lá, ó. Ele não tem Y, ele é fininho aqui, ó. Tá vendo? É só um plano de pontos. Eu só tenho aqui o eixo X, que realmente é a distância em quilômetros. Então, no eixo X está representada a distância em quilômetros. Nós temos aqui, ó, as 22 sondagens elétricas verticais. E no eixo Z, eu não estou representando uma distância, uma profundidade. Não é a profundidade, mas sim a separação entre eletrodos. É lógico que quanto maior a separação entre eletrodos,
mais profunda é a profundidade de investigação, né? Maior é a profundidade de investigação à medida que eu vou aumentando aqui a separação entre eletrodos. Então vocês estão vendo que os pontos estão todos branquinhos, né? Porque estão aqui ainda com só mostrando a região espacial onde eles estão, só a variável espacial. E quando eu clico aqui em resistividade, pronto, eu já estou vendo aqui as cores deles, né? Representando a cor azul, as resistividades mais baixas que estão aqui na superfície, que eu fiz esse estudo na praia, então é onde tem a água do mar, a influência da resistividade da água do mar, né? Que é em torno ali de 0,1, 0,12 ohms metro, né? E aí quando eu venho aqui, eu coloco o grid. Então observe só, qual é o segredo para a gente trabalhar quando a gente só tem então duas dimensões? A gente tem que ter uma dimensão aqui também, ó. Apesar de eu não ter nenhuma variável y, só tenho x e a abertura, aqui no caso a separação entre eletrodos, que é o z, eu tenho que dar uma certa espessurazinha. Eu tenho que estipular uma espessura, que no caso vai ser a espessura da célula, né? Então eu coloquei como se fosse um metrozinho, não lembro muito bem qual a abertura que eu coloquei, mas eu coloquei aqui uma pequena separação para criar um volume. Então, mesmo que eu não tenha aqui uma espessura nos meus dados, eu tenho um plano de dados aqui, eu atribuo uma pequena espessurazinha. No caso aqui não vai ser no eixo Y. Então, aqui é a distância x do caminhamento. Aqui, nesse eixo Z, eu estou representando a variável separação entre os eletrodos da geometria Wenier. Então, quando eu venho aqui agora, eu vou colocar o resultado da minha krigagem, que no caso aqui eu botei Resistivity OK, né, de Ordinary Kriging, foi esse aqui. E olha só, pessoal, o que acontece, hein? Eu posso agora até, para ficar mais fácil de ver, eu venho aqui, por exemplo, e boto Use White Background, assim fica mais fácil de observar, né? Então, olha o que a gente vê aqui. Aquela região que eu mostrei para vocês lá, né? No estudo que foi feito com IPI Twin, aqui a resistividade mais baixa, né? Aqui em cima. É lógico que eu posso também colocar a minha download color bar, né? Posso colocar aqui o color bar também aqui dessa krigagem, se eu quiser, né? Show color bar. Aí eu venho aqui e coloco, por exemplo, o grid 2. E aqui está a resistividade, ó. Esse vermelho aqui é uma resistividade mais elevada, né, em torno de 1 ohm por metro. E aqui embaixo a resistividade mais baixa, no azulão aqui, né, em torno de 0,32, 0,33 ohms metro. Então, mostrando aqui, né, essa região, se eu quiser eu posso colocar também a minha color bar aqui na horizontal, né? Eu posso escolher se eu quero ela na horizontal ou na vertical, vai depender da minha preferência aqui, né? Mas o que eu quero mostrar é esse resultado aqui, ó. A posição aqui da calha, antiga calha do rio Sergipe, com a resistividade mais baixa. Aqui uma região de resistividade baixa também próximo à foz do rio Vaza Barris, como eu já tinha mostrado. E aqui também a resistividade mais baixa próximo a foz do rio Sergipe. Eu fiz umas outras estimativas também, né? Aqui no caso a krigagem eu tinha colocado, eu fiz um variograma com alcance um pouco maior. Então se eu quiser eu posso também olhar, né? Observe que aqui, olha lá, a espessura é bem fininho, né? Eu tenho aquele volume que está delimitando os pontos no espaço. Isso é bem fino, porque não tem aí, só tenho X e Z, só que o meu Z aqui é a separação, que no fim vai ser convertido em profundidade, né? Para quem aí entende um pouco de sondagem elétrica, né, vertical, nós temos aqui então a simulação, né, não a simulação, mas a estimativa da variável resistividade aparente, né? Essa aqui é uma resistividade aparente entre os pontos. É lógico que eu poderia fazer tudo aquilo que eu tinha mostrado anteriormente, só que nesse caso aqui não vai dar para ver direito, né? Não vai dar para ver direito se eu quiser mostrar, por exemplo, aquele estudo no volume.
né? Por exemplo, se eu vier aqui no fazer aquela usar o explorador de volume, né? Use Volume Explorer aqui, né? Isso não vai dar para ver muito bem nesse caso, porque é muito fino, né? É muito estreito, quase não tem como ver aqui mesmo que eu boto aqui o Bounding Box, né? A delimitação espacial da onde estão os pontos, aí estão os pontos espaciais. Mesmo que eu coloque isso, não vai dar para ver muito bem os planos, mas eu poderia colocar aqui, ó, no plano X, e eu posso variar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, a variação quase não dá para ver nada porque é muito fininho, né? É muito estreito, já que o Y praticamente é a espessura daquela célula, que é bem pequena. E o Z também, ó. Eu poderia variar aqui o Z também, ó. O plano Z está aqui, que não dá para ver porque é bem estreito. Ok, pessoal? Então aqui, se eu desmarcar, eu volto a ter aí a minha região aí, né? Como eu tinha mostrado anteriormente. O formato do arquivo é como eu tinha falado para vocês anteriormente, né? Já no vídeo anterior, né? Aqui formato GSLib. Só que nesse caso eu não tenho a variável Y. Então eu vou botar o Y todo igual a zero, né? Eu vou botar sempre o Y igual a zero ali e não vou ter essa variação no Y, né? Só no X e no Z, ok? Que o Y aqui ele não vai variar, ele vai ficar fixo. Ok, pessoal? Então olha só como é que é similar essa figura aqui que eu estou mostrando com aquela que eu gerei usando o IPI Twin, né? Vou mostrar aqui os dois. Deixa eu tentar colocar aqui dividindo a tela, né, para vocês olharem. Vou tentar colocar aqui dividindo a tela, hein? Não é muito adequado fazer isso, mas dá para perceber, né? Essa região aqui de baixa resistividade da antiga calha. E aqui também vou botar menorzinho, né? Para vocês verem aqui, ó. Aqui já é o resultado que foi extraído lá do IPI Twin. Então tá aqui, ó, a região de baixa resistividade aqui, que é aproximadamente entre a SEV12 e a SEV16, que é essa região aqui, ó, que aparece aqui. Aqui essa baixa resistividade em torno da SEV20 e SEV21, próximo aqui à foz do rio Sergipe, na Praia dos Artistas, né? E aqui a região de baixa resistividade próxima à foz do rio Vaza Barris, mostrando ela aqui também, né? É lógico que não é a mesma coisa, né? O IPI Twin vai ter uma inversão muito melhor aqui, né? Mas para vocês verem que o SGEMS também, a gente pode usar esse recurso também aqui no caso de dados aqui em duas dimensões, né? Como eu estou mostrando, né? Aqui. Só duas dimensões aqui também. Ou seja, praticamente eu não tenho espessura, já que a minha linha costeira ele é muito reta, né? E eu posso usar esse truque. Ok, pessoal? Bom, essa aqui eu fiz usando a crigagem ordinária, um variograma com alcance um pouco maior, né? O variograma não ficou bom, não vou poder mostrar ele aqui agora, mas eu fiz também com variograma com alcance um pouco menor, que foi esse aqui, ó. Esse aqui não ficou tão bom, hein? Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui eu coloquei um alcance do variograma um pouco menor. E aí mesmo quando eu olho aqui a variância dessa crigagem aqui, olha lá, dá para ver, é uma região onde estão os pontos, né? Ou seja, a variância mais alta, né, ali, nessa região aqui, vermelho, né? Que é onde tem a região já onde termino meus dados aqui próximo ao rio Sergipe, e a variância mais baixa é justamente onde estão os pontos, né? Onde estão os pontos eu tenho a variância mais baixa, próximo de zero, mas você pode ver que dá para ver até a estrutura aqui da onde eu tenho os dados. Isso não é muito bom, né? Observe que aqui naquele outro que eu coloquei, eu fiz um ajuste dos variogramas com alcance mais alto, eu já não vejo mais isso. Eu tenho a minha variância da crigagem, é uma coisa mais homogênea, né? Que corresponde a esse estudo aqui, né? Que ficou realmente bem melhor. Se bem que aqui eu não estava nem interessado em ver essa qualidade, né, do ajuste, assim, para demonstrar para vocês aí que é possível usar o SGEMS mesmo quando nós não temos aí
esses dados de Z, né? Só X, X e Y, então aqui no caso X e Z e não tem o Y, né? Só duas dimensões. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.